Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos. Videozinho um pouquinho mais atrasado, porque tem muita novidade para você. Olha só, vazou, não é que vazou, né? Trouxeram ali a informação dos nomes dos empresários envolvidos aí na SAF do Fluminense, nesse grupo de tricolores. Também nós temos informação sobre Facundo Bernal e Real Betis, tá? Uma informação aqui do canal Hora do Flu. E claro, vamos falar da classificação do Fluminense com show de Canóbio, show de Serna, show de Menino Martinelli, que revelou também o sonho de ir para a Europa. Oh, meu Deus do céu. Vamos ter que mudar o Fluminense de lugar, gente. Vamos ter que jogar na Europa, porque pelo amor de Deus, né? Bom, mas vem comigo que a gente vai trazer tudo para você aqui no canal Hora do Flu. Não fique inibido. Se inscreva aqui no canal do Flu, tá? Mais de 92 mil inscritos. Só falta você. Ative o sininho tricolor para você não perder nada, tá? E peço gentilmente para que você faça o quê? Arrebenta no like. Arrebenta nesse like. Clique nesse gostei no tricolor que ajuda a gente. Vambora. Galera, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Tá saindo muita coisa. Mas antes de tudo, o Fluminense está classificado, senhoras e senhores. Toma neles. Já era. Flusão classificado. Bom demais, né? Fábio se tornando aí o jogador com mais jogos disputados na história da humanidade do futebol. Muito legal, né? E eu fico muito feliz com a classificação do Fluminense, né? Agora, a gente tem que olhar para o futuro, né? Porque olha só. O futuro do Fluminense é ou Central Córdoba ou Lanús, tá? Ambos ali da Argentina. Clubes bem melhores do que o América de Cali. Mas, na minha opinião, o Flusão vai passar tranquilo, se Deus quiser. Né? Na torcida sempre, já com a volta do monstro, com o Santiago Moreno, né? Com os reforços disponíveis. Né? A gente só não sabe se vai entrar, né, Renato? Não sabe se vai entrar. Mas o Keno, o Lima de titular... assim, eu até fiz uma postagem, né, dizendo que o trabalho do Renato ele é um trabalho muito bom. Né? A gente está falando de um Fluminense nas quartas da Copa do Brasil, nas quartas de uma Sul-Americana, com essa grande chance realmente de título de Sul-Americana. É claro que algumas escolhas do Renato, parece que são escolhas para irritar o torcedor, né? Mas assim, vamos aguardar. Né? Eu, sinceramente, acho que tem algumas escolhas que não fazem o menor sentido e ele faz, às vezes, para tentar provar que está certo ou errado. Mas, de qualquer forma, o Fluminense ontem jogou o suficiente para poder vencer o América de Cali. Até achei que o Fluminense fez um jogo bom, né? Diferente dos jogos que o Fluminense vinha fazendo contra o América. O Fluminense chutou mais, né? Buscou muito gol e tal. O placar poderia ser facilmente maior também, né? Mas de qualquer forma, o que importa é a classificação. Depois que abriu o 2-0, o Fluminense ficou controlando ali o resultado, né? Deixando o tempo passar. É aquilo, né? Botou o jogo no bolso, classificou com o menor esforço possível, até para tentar, né, guardar ali energias para o que vem a seguir, que é um jogo muito difícil no Campeonato Brasileiro contra o Bragantino e também o confronto contra o Bahia nas quartas da Copa do Brasil. Promete, tá? Promete, beleza? Mas, ó, feliz demais pela classificação do maior de todos. Falando na classificação, menino Martinelli teve uma oportunidade no início do jogo, chutou na lua. Mas quando ele teve a outra, ele guardou, fez o gol, homenageou-se a ele mesmo e a sua esposa porque estão grávidos e tem aí mais um no Flu Kids chegando. E o Martinelli comentou sobre o seu futuro. Vamos dar uma olhada aí. Martinelli que tá jogando muito essa temporada, hein? Todo mundo tem um sonho de jogar numa grande equipe da Europa. Acho que é normal isso. Mas eu coloco sempre nas mãos de Deus. Deus sabe todas as coisas. Teve algumas conversas, então deixo com o meu empresário, com o presidente. E enquanto eu estiver aqui, vou estar sempre com a cabeça no Fluminense, tentando responder dentro de campo. Então, sou muito feliz aqui. Se for para mim continuar aqui, eu vou continuar com todo o meu amor, todo o coração. Então, eu tenho uma cabeça tranquila. Ô, galera, vocês repararam que ele falou que já teve conversas? Bom, quem acompanha o Hora do Flu já até sabe. A gente
trouxe para vocês há um bom tempo atrás, né? Eu acho que foi até um dos vídeos que infelizmente eu tive que tirar do ar, mas a gente comentou exatamente sobre essa informação que não só o Martinelli, mas vários outros jogadores do Fluminense na Copa do Mundo tiveram sondagens, tá? E o Martinelli foi um dos principais alvos. A gente falou, tanto o Martinelli quanto o Nonato na época, né? Então, assim, o Martinelli confessa aqui que tem conversas, né? Vamos ouvir de novo. Será que eu ouvi errado, diretor? Enquanto eu estiver aqui, vou estar sempre com a cabeça, então deixo com o meu empresário, com o presidente. Teve algumas conversas, então... Teve algumas conversas, né? Então assim, a gente tem o Martinelli, que também sonha em jogar na Europa, né? Confessa que teve algumas conversas em relação a isso. É um jogador que, de todos os jogadores do Fluminense, foi o único, né, que o Guardiola perguntou sobre ele, né? Não sei se vocês lembram disso, quando nós jogamos ali a final do Mundial contra o Manchester City. Então assim, é um jogador que tá fazendo um ano maravilhoso, tá jogando uma barbaridade, né? E é aquilo, né? Um jogador que por muito foi muito perseguido pela torcida do Fluminense, mas ainda é um jogador muito forte mentalmente, né? E, cara, o Martinelli é incrível, sabia? Uma história de superação muito legal, mesmo sendo muito perseguido, né, por parte da torcida, não a torcida inteira, mas parte da torcida perseguiu muito o jogador, e mesmo assim ele se mantém focado, faz um ano muito bom, e mesmo com propostas da Europa, ele deixa que se ficar no Fluminense vai ficar dando o seu melhor e tal. Então assim, é um jogador exemplar, o Matheus Martinelli, tá? De verdade, menino com muita... Como é que é a palavra, diretor? Eu vejo ele como um grande homem, né? Um cara muito bom. Tirou onda, menino Martinelli, mas é isso, né? Conversas aí pra Europa, a gente vai falar sobre a situação aqui do Bernal, que foi uma informação que a gente conseguiu agora, mas vamos lá. Continuando aqui, vamos falar sobre a informação da SAF do Fluminense. Olha só, gente, o fundo está sendo criado para comprar a SAF do Fluminense, tem cota mínima para quem quiser investir. 10 milhões de reais, né? Então, para você que quer investir, você tem que ter esse dinheiro aqui, ó, 10 milhões de reais. Mas também, né, está sendo estudado para depois vender cotas por valores menores, né? 1% disso aqui já é fora da minha realidade, né? Vamos ver o quanto menor vai ser isso. Mas olha só, alguns tricolores com bala na agulha para serem os principais investidores, tá? Aí tem aqui, ó, André Esteves, né, tá nesse grupo. Guilherme Paes tá nesse grupo. Ele é irmão do prefeito, diretor? Né, ele também é sócio do BTG, controlador do BTG. Aí tem o Luiz Antônio de Almeida Braga, controlador do Icatu, é isso? Seguradora. A gente tem o Thiago De Luca, né? Esse aqui é o CEO do Frescato. Frescato que já patrocina o Fluminense, né? E tem também o José Zitelman, né, que é o cofundador aí do Fundo Absoluto Partners, entre outros. A SAF ainda precisa ser aprovada pelos sócios. Então, a gente já começa a ser divulgado alguns nomes, né? Claro que o mais rico de todos eles é o André Esteves, né, que é de fato um dos mais ricos aí do Brasil. É um cara que realmente tem uma grana muito, muito grande, mas, pô, dificilmente o cara vai pegar toda a grana dele, né? Isso não existe, né? E vai investir. Então, assim, meus amigos, a SAF do Fluminense já começa a se desenhar. Eu acredito que já vazou. Tanto é que já tem até os nomes, né? E eram nomes que já eram falados, né, nas mídias independentes. Eu lembro do Vilela falando sobre o Paes. Eu mesmo tive informações sobre o André Esteves também, juntamente com o Bruno Morales na época. Coisas assim, galera, de 2024, 2023, e a gente já tinha ouvido falar sobre isso, então parece que realmente vai sair do papel, e esses são os nomes. Se sair do papel mesmo, a gente vai fazer depois um vídeo explicando quem são eles, né, qual é a fortuna e tudo mais, o que a gente conseguir agariar aí de informação a gente vai trazer para você, tá? Tem boa notícia aqui nesse vídeo, que é
a volta do Thiago Silva, né? Thiago Silva já pode voltar aí contra o Bragantino, né? O jogo que o Fluminense vai fazer agora no sábado. Vale destacar que se eu fosse o Fluminense, eu não utilizaria o Thiago agora não. Esperaria um tempinho mais para que ele pudesse estar totalmente bem para as quartas de final da Copa do Brasil, tá, meus amigos? Mas é isso, é um dos objetivos da diretoria, ó, seguir de evolução, como ele veio se tirando ao longo dos treinos de semana. A prioridade, no entanto, é ter o 100% para o jogo das quartas de final, na quinta-feira, no dia 28, daqui a 8 dias, e é onde eu também utilizaria o Thiago Silva, mas só de ter o Thiago Silva já disponível, já é uma excelente notícia, né? O Thiago Silva realmente é um jogador que chama muita atenção. Vamos lá, pessoal, trazendo aqui a informação sobre Facundo Bernal, tá? O nosso querido Manolo conseguiu um contato, né, com o setorista espanhol, né, o Diego Laron, né, que cobre o Betis, e a gente teve algumas informações sobre o interesse de Real Betis, né, em relação ali ao Facundo Bernal. Só para você entender, primeira coisa que você tem que entender, ele é a primeira opção de camisa 5 para o treinador Pellegrini, né, então ele é o alvo do Betis, realmente o Pellegrini. Porém, olha só, o Real Betis realmente fez uma sondagem pelo jogador Facundo Bernal, né? O próprio Diego, setorista de lá, não conseguiu precisar para a gente o valor, né, que foi e que está sendo discutido mesmo de forma informal, né? Ainda não chegou, pelo menos até a gravação desse vídeo ou até a apuração dessa notícia, não chegou uma proposta oficial. Porém, mesmo informalmente, alguns valores já vêm sendo discutidos, tá? Em relação ao Fluminense, o Fluminense só aceitaria vender Facundo Bernal, né, se a transferência fosse à vista. Então, assim, para liberar o Bernal, tem que ser à vista. E mesmo assim, o Fluminense priorizaria uma venda só depois de dezembro, né, para não atrapalhar a temporada agora. O Fluminense até venderia, mas teria que ter essas questões. O dinheiro teria que ser à vista, o valor ainda está sendo discutido de forma informalmente, né? E o tempo só após dezembro, né? Porém, o Real Betis quer o parcelamento, tá? O Real Betis não quer pagar à vista. O que acontece aqui é que, segundo o Diego, setorista, né, vai dizer que o empresário do Bernal vem fazendo uma certa pressão, né, para que o Fluminense aceite a proposta pelo jogador, e inclusive, tá, existe um acordo já entre Facundo Bernal e o Real Betis, né? Facundo Bernal quer ir para o Real Betis, acredita que é um bom próximo passo para a sua carreira, né? Não culpa o jogador, até porque no Fluminense ele não é o titular, apesar de ter ganhado alguns minutos, mas é isso. A gente tem, então, um Real Betis que realmente quer mesmo a negociação, quer mesmo o Facundo Bernal, e ele é o número 1, a primeira opção aí para o Pellegrini. O que facilita muito uma ida lá é que ele tem passaporte italiano, né? E isso ajudaria muito em relação a não ocupar vagas de estrangeiro. Ainda mais o Martinelli também é outro que tem, né? Só voltando aqui, Martinelli também é outro que tem. Algo que facilitaria uma ida para a Europa, tá, pessoal? Então, assim, essa foi a informação. E agora eu vou fazer o seguinte. Você que está aqui, eu vou ler aspas do que eu recebi, né? O que eu falei agora foi a notícia em si, um resumão, mas eu vou ler o que eu recebi. Olha só. Segundo o Diego, né, setorista ali do Real Betis, ele disse o seguinte: estão em negociações e é o objetivo. O jogador quer vir e pressiona. Foi isso que ele falou. O jogador quer ir e pressiona. No caso aqui, certamente, é o empresário. Fluminense queria apenas um pagamento único, mas o Betis quer parcelar. Galera, eu tô lendo o que eu recebi. Essa é uma das diferenças que eles ainda estão discutindo. Há um bom entrosamento com o jogador. Há um entendimento praticamente e total com ele, né? Entendimento, acordo, né? Então por isso que eu disse que entre Bernal e Real Betis já tem um acordo. Betis está tentando convencer o Fluminense, porque não quer deixá-lo sair antes
do mercado de transferência, ou seja, até dezembro, que é quando termina a temporada para o Fluminense. Sobre os valores, estou trabalhando nisso. Tenho uma ideia vaga, mas prefiro esperar até que seja confirmado. Então, os valores nós não conseguimos apurar, né? E sobre a proposta é o seguinte, é isso que estão trabalhando. Estão trabalhando para elaborar uma proposta formal, que talvez ainda não tenha sido feita. Tá? Nessa apuração aqui, a gente não sabe se já foi feita, mas está sendo elaborado uma proposta formal aí. Mas existe uma proposta informal, né? Por assim dizer. Em outras palavras, há uma estimativa aproximada de quanto custaria, até onde poderia ir as condições de pagamento. Talvez a proposta não esteja por escrito, mas é discutida verbalmente, tá? Então, assim, meus amigos, é isso que está rolando. Já existe uma discussão ali em relação a Facundo Bernal e Real Betis e são as informações que nós conseguimos apurar. Eu, de fato, não liberaria o Bernal. Acho que o Bernal é um jogador com muito futuro ainda, né? Mas o futebol é assim, né? Infelizmente o futebol é assim, são as negociações, é o que acontece. E se o Fluminense negociar o Bernal, que busca um jogador muito bom também, né? Mas a questão toda é essa. Facundo Bernal e Real Betis. Meu amigo, depois não fala que ninguém te avisou, hein? Se inscreva, deixa aquele like e ative o sininho tricolor, ter você aqui é um grande presente. Um beijo no seu coração. Você que chegou até aqui no fim do vídeo, você é muito importante pro canal do Flu. Fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal. Saudações tricolores, tamo junto.